Saúdo a todos que estão em rede social conosco e que também estará visualizando mais este culto doméstico que eu, Ayrton Vitorino da Silva, pastor presidente da Assembleia de Deus, juntamente com minha esposa, Maria José da Silva, e Ariel, nosso cinegrafista, nós estamos cultuando ao Senhor esse culto doméstico. Em momentos antes, tivemos de joelho dobrado, orando ao Senhor, buscando a Ele, pedindo as bênçãos para todos aqueles que estarão em culto doméstico, cultuando a Jesus conosco. Nós aqui em nosso lar e você em seu lar ou onde estiver, na reflexão dessa santa palavra, a palavra de Deus. Você que está chegando, bem-vindo, no nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor Jesus sejam sobre você, irmã Valéria Barroso. Jesus te abençoe, irmã Valéria. E venha, compartilhe, seja também um divulgador da palavra de Deus através da sua divulgação, compartilhando. Então você está cooperando. Nosso querido pastor Geraldo Clemente, a família dele, Paulo Rios, que sempre está também em rede com a gente, compartilhando. Deus te abençoe, irmã Alciene, irmã Alcione também lá em Gouveia, toda essa família amada, abençoada, você que está compartilhando, você que está também, irmã Tailine, sempre... E a sua mãe, irmã Vânia, sempre aí, cultuando a Jesus conosco, compartilhando. Jesus te abençoe, porque a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. Nós também não somos propriedades nossas, nós somos de Deus, de Deus. Queira você ou não. Lembra da palavra do apóstolo São Paulo? Ele disse assim: quer vivamos, quer morramos, somos o Senhor. Então, não tem como fugir desse princípio que o ser humano é um ser religioso, que ele, de alguma forma, procura, corretamente ou incorretamente, a procura do seu superior, do seu Altíssimo, daquele que você pensa que é através dele é que emanou a sua vida, mas nós sabemos que existe um Deus que é acima de todos os deuses, que se nomeia nesse mundo afora, tantas religiões e religiões, teologia e teologias, que às vezes a gente entende como que é uma situação não racional, um entendimento, porque Deus não pode ser representado por uma pedra, por um pau, por um gesso, por algo inanimado. Eu sei que nós temos que representar a Deus, porque somos imagem e semelhança do Senhor. Eu sei que o pecado vem denegrir essa imagem e semelhança, porque Deus fez o homem para dominar. Quando o homem está dominado por alguma coisa, a prova é que ele está carente de um Deus vivo e poderoso, que transforma, que dá vida, e assim é esse Deus que nós servimos, né? É por isso que a nossa vida era totalmente distanciada pelos pecados, era dominada pelos pecados, mas Jesus nos libertou, Ele veio nos trazer vida, e essa vida com abundância. Sabe por quê? Porque a vida com Jesus, ela não encerra aqui. Não, ela continua de gozo, ela continua de alegria. Irmão Isileno, que sempre está com a gente, irmã Marta, Jesus te abençoe, e tantas pessoas que podemos estar lendo os nomes aqui, mencionando, mas olha, meu irmão, entenda isso, talvez eu não esteja expressando o seu nome aqui, mas Jesus está te vendo, está recebendo o seu louvor, a sua adoração, o seu carinho, a sua dedicação pelas coisas de Deus. Aleluia. Estamos em isolamento social, mas não estamos em isolamento espiritual, porque Jesus está conosco. Jesus disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Que a bênção do Senhor Jesus continue sobre você, sobre a sua família, sobre tudo aquilo que você colocar às suas mãos. Seja abençoado. É momento de luta, é um momento que parece que para a gente não tem recurso, mas olha,
Para Deus, nada é impossível. O milagre está acontecendo e vai estar acontecendo na tua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. E nós estaremos cantando um hino muito maravilhoso. É o hino de número 244 da nossa harpa cristã. Abra sua harpa no hino de número 244 e vamos cantar louvando a Jesus. Eu não sou um cantor, mas olha, a minha alma se alegra em louvar o nome do Senhor. Portanto, eu estarei cantando justamente com a minha esposa. Minha esposa já canta melhor do que eu. Eu me espelho na voz dela e há momento que ela segura com a sua forma bem dedicada para cantar. E olha, o importante é que eu estou louvando a Jesus. E louvar a Jesus é algo maravilhoso. Louve ao Senhor. Em todas as circunstâncias da sua vida, louve ao Senhor, porque o resultado vai estar acontecendo na sua vida. Sabe por quê? Diz o salmista que Deus habita entre os louvores de Israel. Vamos cantar. Eu saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Que Deus continue vos abençoando, abençoando a todos que estão conosco, para louvar a Deus, louvar ao Senhor. Eu também quero mandar um abraço para todos meus filhos, meu bisneto, para a Rutiele, para o Josué, para o Oséias, para o Enéas, seus filhos, que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Abençoe o Joubert, que está com a Cíntia, nos assistindo, agradecendo a Deus por tudo. Eu agradeço todos meus filhos, meus netos, o Ariel, a todos. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Um abraço para o presbítero Adão. Tivemos hoje num momento muito importante, tratando de assunto com respeito à palavra de Deus. Jesus te abençoe, presbítero Adão, irmã Sônia, essa família tão maravilhosa que nós espelhamos muito, né? Um abraço. Eu fiz uma sopinha para oferecer ao irmão Adão, mas o irmão Adão saiu que eu não vi. Mas volte aqui, irmão Adão, para o senhor comer da sopinha que eu fiz, tá bom, irmão Adão? Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão um povo cativo e medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, vosso guia, no mundo de tribulação. E não tem temor quem confia em Deus mais real proteção. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus,
dai-lhe glória, pois Rei e Senhor Ele é. Na cruz nos ganhou a vitória, vencei com Jesus pela fé. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvo, pois Ele me deu salvação. Glória a Deus, louvamos a Jesus, porque somos salvos. Quero mandar um abraço para a irmã Cida. Em nome de Jesus, irmã Cida. Que Deus te abençoe, viu, esposa do irmão? Irmão Arnaldo, também irmã Fátima, lá de Senador Mourão. Jesus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, a todos os nossos cooperadores, aos pastores, evangelistas, a todos quantos estão lado a lado fazendo a obra de Deus. Jesus te abençoe, meu querido irmão. Jesus te abençoe. Hoje nós vamos estar refletindo sobre um texto muito importante. A mulher pega no ato do adultério. A mulher pega no ato do adultério. E o texto, ele se encontra no Evangelho segundo São João, no capítulo 8, versículo de número 3 até o versículo de número 11. João 8, 3 a 11. Veja o que diz o texto. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou e disse-lhe: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência ou cobrados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem também eu te condeno, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Meus queridos irmãos, irmãs, você que atentamente está cultuando a Jesus conosco, lembra que, olha, essa turba, escribas, fariseus, eram os principais da seita judaica, ou da seita judaica, ou da religião judaica, porque os escribas eram os escritores da lei, eram os autores da lei, que tanto escriba como fariseus faziam parte do Sinédrio. O Sinédrio era um tribunal judeu, o tribunal que julgava as causas religiosas dos hebreus. Então, eles queriam achar alguma acusação contra Jesus. Esses homens, grandes homens, líderes, na eminências, magistrados, e veja que trouxeram uma mulher, segundo eles, apanhado em adultério.
e pondo-a no meio, disse: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Veja que é algo muito importante, porque Jesus entra numa causa que traga a ele, uma causa que, levando em mérito o julgamento daquela causa, não teria algo que comprovasse uma realidade de que aquela mulher teria que ser mesmo apedrejada. Então Jesus, com a sua sapiência, o raciocínio, o discernimento espiritual, então Jesus apela pela consciência daqueles homens. E há uma frase muito interessante de Blaise Pascal: a consciência é o melhor livro de moral, e que o que menos se consulta. Jesus faz uma apelo à consciência, e consciência é um tribunal muito interessante que cada ser humano tem em si, que Deus colocou. Todos sabem o que é a consciência da existência, a consciência da moral, a consciência, assim, em vários parâmetros que podemos analisar pela filosofia, mas o importante é que nós observamos aqui que o apelo direto Jesus faz àqueles grandes homens que pensavam eles que agora vamos colocar Jesus na contradição. Diziam eles que na lei de Moisés, então em João capítulo 8, versículo 5, que nós lemos aqui, que na lei de Moisés as tais deveriam ser apedrejadas, mas eles queriam saber de Jesus, o que Jesus diria: apedrejaríamos a mulher ou não apedrejaria ou não apedrejaria? É algo interessante que aqueles grandes homens que compunham o Sinédrio, e o Sinédrio, então, ele tinha poder de julgar diversas questões locais com autorização de Roma. Ele funcionava como um tribunal, principalmente o julgamento de causas religiosas dos judeus. O Sinédrio podia sentenciar pessoas à morte se julgasse conveniente, porém a execução dessa sentença só era permitida se fosse validada pelas autoridades romanas. Então, era uma grande contradição ali. A qualquer das posições que Jesus colocasse em defesa ou mesmo aceitasse a acusação daqueles homens, Jesus estaria em contradição. O Sinédrio era composto por 71 membros e faziam parte desse grupo os sumos sacerdotes, antigos e atuais, escribas, professores da lei, pessoas de destaque na sociedade judaica. Eram os anciãos, aqueles que pensavam que eram as pessoas de maior confiabilidade. E quando a gente observa a lei de Moisés, nós vimos em Deuteronômio capítulo 22, versículo 23, quando houver moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis, observa bem, então trareis ambos a porta daquela cidade e os apedrejareis até que morra. A moça, porém, não gritou na cidade, e o homem, portanto, humilhou a mulher de seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Quer dizer, uma moça que estava noiva, que estava compromissada para casar com alguém, então se houvesse uma questão dessa, um ato desse, um ato de infidelidade, então era morto o homem e a moça, e porque ela não gritou, aceitou, e assim por diante. Veja aqui o versículo de número 25, mas se algum homem no campo achar uma moça desposada, veja aqui, outra moça, essa agora desposada, também noiva, ou compromissada com alguém para se casar, e o homem a forçar,
e deitar com ela, então morrerá só o homem que deitou com ela. Então veja, no primeiro caso, morreria os dois, porque não houve reação dela. E nesse caso aqui, morreria só o homem que se deitou com ela, porque a forçou. E veja aqui no versículo de número 26, porém a moça não farás nada, a moça não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim é este caso. Agora no versículo número 27, pois a achou no campo, a moça desposada gritou e não houve quem a livrasse, quanto um homem achar uma moça virgem que não for desposada e pegar nela, então, e deitar com ela, e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, porquanto a humilhou, e lhe será por mulher, não a poderá despedir em todos os seus dias. Então vemos o primeiro caso, refletindo aqui, o primeiro caso, morreria os dois. O segundo caso, morreria só o homem. O terceiro caso, então, o homem teria que casar com ela e pagar o valor ao seu pai, o dote. Então, meus queridos, veja que essa mulher não se enquadrava em nenhuma das situações, porque disse que ela havia pega no ato, adulterando, apanhada no ato. Mas olha, onde estava o homem? Onde estavam as testemunhas? Veja que, mas eles não queriam simplesmente julgar a questão daquela mulher, mas queria pegar Jesus em contradição. Nós sabemos que o Senhor Jesus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eles pretendiam assacar contra Jesus, inventar ou espalhar calúnias. Seu apedrejamento, então, estaria contra as leis romanas, porque caso de julgamento de morte pelo sinédrio, teria que ter consentimento também no tribunal romano. Lembra que Jesus foi julgado perante Anás e Caifás? Então, como era caso de morte, foi levado para Pilatos. E assim poderemos também citar outros casos, o caso, por exemplo, de Estevão. Então, não entramos em mérito nessa questão, mas certamente tinham autoridade, tinha a liberação do tribunal romano, das autoridades romanas, para assim fazer execução. Então, se Jesus dissesse apedrejar, entraria em contradição com as leis romanas, porque as autoridades judaicas não tinham poder para matar, para julgamento e de morte, e assim efetuar a execução. E por outro lado, se Jesus dissesse não há apedrejas, então ele poderia estar agora acusado de descumprimento da lei mosaica e assim colocando Jesus no desacreditamento. Eles não estariam acreditando em Jesus porque ele afligia as leis. Era uma situação muito delicada, a situação do intento que eles intentavam contra Jesus, e por outro lado também a proteção daquela vida, porque Jesus, ele deu a vida por nós. Aleluia! Ele preferiu ignorar os acusadores e logo em seguida ele curvou-se e escrevia na terra. Jesus ouve a acusação, e logo ele não leva em crédito. Inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. É interessante que, pelo que a gente conhece, é o primeiro caso e o último caso, pelo menos escrito na Bíblia, em que Jesus escrevesse. O que ele escreveu eu não sei, mas eles continuavam insistindo, perguntando-lhe, e Jesus endireitou, e ele logo diz: quem não tem pecado, lance a primeira pedra. Olha,
nós encontramos em Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo? Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira. Veja que situação eles insistiam. E Jesus logo faz um grande apelo, que também é escrito na Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 17, versículos 6 e 7. Por boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por causa de uma só testemunha não morrerá. As mãos das testemunhas serão primeiro contra ele, para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Para eles, aquela mulher tinha que ser apedrejada para tirar o mal. Mas Jesus faz aqui este apelo. Então, se você não tem pecado, seja o primeiro a lançar a pedra. Se você confirma que realmente aconteceu, então que seja pela sua consciência. Meus queridos, quantas às vezes alguém quer tirar vantagem te acusando, quer tirar vantagem te oprimindo, quer tirar vantagem te colocando de lado. Mas tenha certeza que Jesus é o nosso juiz, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso promotor, é aquele que, de uma forma ou de outra, Ele cuida da sua moral, Ele cuida da sua vida, Ele cuida da nossa vida. Se você está numa situação, não vou dizer como essa mulher, mas de alguma forma, com acusações, sejam falsas ou verdadeiras, mas tenha certeza, Jesus está cuidando de você. Se você colocar a sua causa diante dele, ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele deu a vida por nós. Então, Jesus, ele faz agora essa aplicação. Quem não tiver pecado, lance a primeira pedra. Seja o primeiro a lançar a pedra. Mas logo Jesus inclinava outra vez e começava a escrever na terra. A segunda vez que Jesus, ele inclina e escreve. E agora diz o texto aqui, veja que como que é importante este texto, que quando ouviram isso, redarguido da consciência, há versões bíblicas que diz cobrado pela consciência, e outros às vezes similar, e a versão que de uma forma assim, não muito inteligível, mas dá para a gente descobrir isso, que eles foram cobrados à consciência e saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Começou com os mais velhos, os que certamente tinham mais pecados, porque viveram mais. A vida, ela é cheia de altos e baixos. Quantas vezes atraído por algo deste mundo, alguém vacila, nós vacilamos, mas tenha certeza que aos pés de Jesus, nós não somos juízes para acusar ninguém, mas a primeira pessoa que devemos cuidar é de nós mesmos. Nós devemos de nos cuidar. E eles, cobrados pela consciência, começaram a lembrar: eu falhei ali, eu falhei lá, não adianta eu querer ocultar, porque certamente Jesus sabe o que eu fiz. E acreditando ele ou não, que Jesus sabia ou não, mas a consciência deles estava cobrando. E nós encontramos em 2 Coríntios, capítulo 1 e versículo 12, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas a graça de Deus, temos vivido no mundo de modo
particular convosco. O testemunho, Paulo diz, o testemunho da consciência. Em Romanos capítulo 2, versículo 15, diz o texto: os quais mostram a obra da lei, escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando ou quer defendendo. Você pode recordar isso se você faz algo de importante na vida, quando você ajuda alguém, quando você socorre alguém, a sua consciência te louva. Mas quando a gente começa a falhar, ou praticar alguma maldade, ou fazer algo que não agrada a Deus, às vezes vamos dormir, a consciência não nos deixa dormir. Você errou ali, você errou. E é tão importante que nós temos essa consciência viva, pura, lavada no sangue de Jesus. O testemunho da nossa consciência é que nos enobrece. Jesus faz um apelo à consciência deles. Charles Ellicott, ele disse: havia uma lei escrita nos seus corações, mas por alguns momentos ele escrevia no chão a fim de convencê-lo. A consciência deles, como um memorial, como um outdoor bem legível sobre a vida de cada um daqueles acusadores, aquela mulher. Mas então Jesus escrevia fazendo um apelo à consciência deles. A própria consciência cobrou e começou a sair pelos mais velhos. Foi saindo, e logo também os mais novos foram logo atrás. Então, nós temos um texto muito importante que não podemos deixar de ler. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, ou logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E veja que Paulo, aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, ele escreve assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E quando aqueles homens saem, ficou só Jesus e aquela mulher que estava no meio. Então Jesus disse para ela: onde estão os teus acusadores? Ela disse: Senhor, se foram. E Jesus disse assim: ide e não peques mais. Ide, vai, mulher, e não peques mais. Certamente aquela mulher era uma mulher pecadora, certamente. Então, os grandes, eminentes da religião judaica pegou aquela mulher como um artista para que através dela pudesse enganar Jesus, na contradição das leis, tanto judaicas quanto romanas. Mas Jesus é maravilhoso, aleluia. Há pensadores na área da teologia que faz a sua exegese, pensando que aquela mulher seria a mulher Madalena, a mulher pecadora, que Jesus havia expulsado dela 7 demônios, e ela amou tanto a Jesus que não deixou Jesus em momento algum, servia Jesus com suas fazendas. Foi também, junto com outras mulheres, a primeira a ir ao sepulcro na ressurreição de Jesus. Mas seja ela, que mulher tenha sido essa mulher, uma coisa podemos dizer, que a ordem de Jesus foi essa para ela: não peques mais, não peques mais. Meus queridos irmãos e irmãs, nós devemos viver essa vida aqui neste mundo o mais agradavelmente a Deus, o que pudermos, vivendo uma vida santa. Jesus nos criou. Quando a gente fala Jesus nos criou, mas eu não vejo lá em Gênesis escrito o nome de Jesus. João aponta que Jesus era o verbo. Jesus era o verbo. Não existe ação em uma frase se não tiver verbo, mas quando tem verbo tem ação. Então
Jesus estava lá em Gênesis também, na criação do homem. Então Jesus criou-nos para dominar, que o pecado não tenha domínio sobre nós, mas que a graça redentora de Jesus, a graça transformadora de Jesus, seja constante em nossa vida. Não atenda os desejos dos impulsos carnais para o pecado, mas sim procure domesticar, procura oprimir, procura de alguma forma, como disse Paulo, que ele esmurrava o seu corpo e o reduzia à servidão, para que pregando aos outros, ele não fosse de alguma forma também reprovado. Então, não podemos deixar que a carne venha dominar. O homem é um ser pleno, corpo, alma e espírito. A alma é o fiel dessa balança, o lado espiritual, o lado carnal, mas o fiel está no meio. Se nós somos tendenciosos às coisas espirituais, a alma também, que é o centro das nossas emoções, também se inclina para as coisas espirituais. Se não formos carnais, então a alma também, como centro das nossas emoções, ela tende para o lado carnal. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Nós precisamos viver, mas não no domínio da carne, mas no domínio do Espírito Santo de Deus, no domínio das coisas sagradas. Jesus diz: ide e não peques mais. Ide e não peques mais. Aqueles homens não estavam preocupados com a questão daquela mulher, do pecado dela, estava preocupado na sua posição, da sua hierarquia espiritual, no domínio da eminência religiosa daquela época, e eles não tinham uma palavra de libertação, mas uma palavra de regras, que muitas das vezes, como nesse texto, ela não era aplicadas devidamente. E vejo que Jesus vê o mais profundo da nossa vida, que é a parte espiritual, a libertação que traz vida. Se falharmos, então recorramos a Cristo. Se não estamos falhando, é porque Cristo está na nossa vida, e agradecemos a Ele por esse equilíbrio espiritual, por esse momento de adoração, por esse momento de intimidade. Aleluia! Em qualquer lugar que nós estivermos, também tem que estar presente o Espírito Santo, o Pai Celestial, também é Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Jesus disse que aquele que me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. E o Espírito Santo é o outro consolador, que em nossa vida nos direciona, nos leva a adorar a Deus. Vemos que em Romanos, no capítulo 8, nós encontramos no versículo 26, 27, que diz assim, que o Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Que a bênção do Senhor Jesus continue sobre a nossa vida. Ide e não peques mais. Essa é a mensagem de Jesus. Essa é a mensagem de Jesus para aquela mulher, que Jesus a defendeu e direcionou para uma nova vida, uma vida que não seria mais a vida de pecado, mas uma vida que Jesus pagou o preço por nós lá na cruz. Que o Senhor nos abençoe e que nos ajude. Nós estaremos orando, agradecendo ao Senhor. Eu vou orar por você. E antes dessa live, eu tive um período também de oração por você. Jesus sabe a sua situação. Ele sabe o que você está passando. Confie nele, que a vitória é sua, no nome de Jesus. Depois da sua vitória, é nova jornada, e de não peques mais.
Que o Senhor nos abençoe. Oremos. Pai querido, te agradeço, Senhor, por muitas vidas que estão em rede social conosco, adorando o Senhor também juntos neste culto doméstico. Abençoa, Jesus, dando a libertação, dando, Senhor, a saída para muitas vidas que aqui estão. Senhor, abençoe, Jesus. Abençoe o nosso Brasil, o nosso estado, o nosso município. Meu Deus, o nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, e precisamos da sua proteção. Sem o Senhor não dá, Jesus. Abençoa, abençoa mesmo. Como inclinou para escrever na terra, em um momento que aquela mulher precisava de uma defesa, o Senhor a libertou do jugo daqueles homens, o Senhor a libertou daquela acusação. Assim, Jesus, dá, Senhor, a tua bênção, a bênção da saúde, a bênção da prosperidade, a bênção também sentimental a cada vida. O Senhor conhece, Senhor, a necessidade de cada um de nós. Portanto, te agradeço, Senhor. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo seja com toda a família de Deus, hoje e para sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós?